Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, foi um dia bem agitado no Vasco da Gama com a demissão do Alexandre Matos. A gente vai falar sobre a saída dele, como fica o Vasco da Gama e também sobre as contratações. Vamos trazer o Lúcio Barbosa, as suas boas respostas a respeito desse momento vascaíno. Antes, peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, dá o joinha, vai chegando no vídeo, já vai dando joinha para fortalecer o nosso trabalho e dar aquela força. Estamos precisando demais chegar a 80 mil inscritos para sortear uma camisa oficial do Vasco da Gama com uma dedicatória linda, linda do meu amigo Dé, o Aranha, o cara que tem a manha. Então me ajuda aí. Roda a vinheta! Pois é, meus amigos, eu confesso que fiquei surpreso com a notícia, né? A gente foi pego aí por volta de 20 para as 2 da tarde de que o CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, daria uma entrevista coletiva. E todo mundo começou a correr atrás até que surgiu a notícia da demissão do Alexandre Matos. Antes mesmo da coletiva, falei com ele, né? E o Alexandre realmente teve um desgaste. E aqueles prints foram, sem dúvida, a gota d'água para que ele deixasse o Vasco da Gama. Na entrevista coletiva, Lúcio Barbosa abriu elogiando o torcedor vascaíno. Primeira mensagem que eu gostaria de passar hoje é um agradecimento especial à torcida do Vasco, que lotou o Maracanã essas 2 vezes, encheu todos os estádios que a gente jogou fora. Hoje o Vasco é um clube privilegiado que em qualquer lugar do Brasil a gente consegue encher os estádios. A gente acaba com todos os ingressos de visitantes quando a gente está fora. Então muito obrigado à torcida vascaína, e sem a torcida a gente não estaria onde está. E essa mesma torcida, eu queria pedir desculpas pela não classificação à final do Campeonato Carioca. Era um dos nossos objetivos esse ano. Infelizmente não deu certo, por diversos motivos. Mas a gente fez excelentes jogos, como vocês puderam ver, no Campeonato Carioca. E assim como a gente não se deixou levar pelos elogios, quando eles aconteceram, a gente não está se deixando abater pelas críticas. Nós estamos criticando internamente, bastante, nos criticando, e vamos fazer de tudo para melhorar o mais rápido possível. E a gente entende que variação acontece, todo time no mundo ele varia um pouco, infelizmente a gente variou num momento que não deveria, mas acontece. A gente confia muito no nosso elenco, o nosso elenco ele é muito unido, ele está muito realmente brigando junto, e isso é o mais importante de tudo. Eu converso com os jogadores e eu sempre pergunto, vocês estão unidos? É isso que importa pra gente. O elenco estando unido, a gente confia 100% na comissão técnica. Nós temos um dos melhores técnicos do Brasil, talvez da América do Sul, que briga por posições aí com os melhores técnicos, inclusive que estão na Europa, no Oriente Médio. Então, mesmo com tudo isso, a gente não conseguiu esse objetivo de chegar na final, então minhas desculpas na torcida vascaína. E gostaria de agradecer e comunicar, como vocês já devem saber, o desligamento do diretor de futebol Alexandre Matos, um dos maiores diretores do Brasil, mas realmente houve uma quebra de confiança e sem confiança a gente não consegue seguir com o trabalho, infelizmente. A gente conversou hoje lá no CT e antes de abrir para vocês, para as perguntas, eu gostaria só de deixar claro que o nosso compromisso é 100% com o Vasco, compromisso com o trabalho, comprometimento, a gente vai se dedicar ao máximo, como sempre fez. Todos os nossos colaboradores estão com esse objetivo em mente, está todo mundo junto, a gente trabalha incansavelmente para o Vasco e a gente quer sim um Vasco mais forte e é isso que a gente está trabalhando para chegar lá. Obrigado. Lúcio, Wellington Campos, Super Rádio Tupi, queria te perguntar qual foi o motivo da demissão do Alexandre Matos?
E aí, Dulu, obrigado pela pergunta. Acho que foi uma conjunção de fatores, mas o principal que eu posso citar aqui é realmente a quebra de confiança, como aconteceu. Foi exatamente isso que eu falei para ele hoje. Vocês acompanharam aí o que aconteceu, então a gente não precisa entrar em todos os detalhes. E a gente não vai citar mais detalhes até em respeito aos nossos processos, ao nosso compliance, ao nosso jurídico. E eu tenho certeza que o Alexandre ele entendeu. A gente tinha conversado ontem já por telefone e hoje a conversa foi pessoal. Então o principal motivo de fato foi a quebra de confiança. Lúcio, também foi perguntado sobre orçamento e as contratações pedidas pelo técnico Ramon Dias na sua última entrevista. Em relação ao orçamento, o que eu posso dizer é que hoje a gente está entre os 5 clubes que mais investiram nessa janela no Brasil. Então isso também é uma prova de que a gente está buscando a maior produtividade do Vasco. Em relação a jogadores, né, e os meias especificamente, falei sim com o Ramon e com o Emiliano. A gente está trabalhando não só em uma opção, mas a gente está trabalhando em mais algumas opções. E a gente quer, novamente, reforçar o time, como ter que reforçar para formar um elenco, que a gente sabe que o nosso calendário no Brasil é muito complicado. Então a gente tem que ter um elenco e não só um time. Oi, Lúcio, boa tarde. Ricardo Lai, TV Globo. Nessa sua projeção, na projeção do clube para essa temporada, Brasileirão, com tudo que aconteceu no ano passado, né, os fantasmas que ficam ainda, né, o torcedor não quer mais saber disso, de correr risco de rebaixamento, com esse elenco, né, dá para garantir assim, uma temporada sem sustos, uma temporada que dá para chegar numa vaga de Libertadores? Como é que você projeta o Vasco no Campeonato Brasileiro especificamente? Obrigado, Ricardo. Muito boa pergunta. Cara, no futebol a gente nunca pode prometer nada especificamente, mas o que a gente pode reafirmar aqui é o nosso compromisso para o Vasco ser mais competitivo, sim. É isso que a gente busca. A gente vai fazer os esforços, como eu falei, estamos entre os 5 que mais investiram nessa janela. Isso já demonstra o nosso apetite para que o Vasco venha forte. E a tomada de decisão, desde o final do ano passado, está acontecendo de forma mais ágil. E é justamente por isso que a gente não quer ressuscitar esses fantasmas. Então a gente tem que tomar as decisões de forma mais rápida, corrigir o rumo, assim que a gente identifica o problema, e seguir em frente. Lúcio, o Alexandre Matos, quando ele foi contratado, houve até por parte da torcida muita euforia, até porque ele é um dirigente consagrado no futebol brasileiro. De alguma forma, houve algum arrependimento pelo trabalho que não foi apresentado no Vasco? E, aproveitando também, eu queria saber de você o seguinte: você, na última coletiva, prometeu que o Vasco iria ser agressivo no mercado, iria brigar com os grandes clubes, e isso, de certa forma, não aconteceu. Você acredita que isso também aumentou a expectativa no trabalho do Alexandre Matos? E, aproveitando também uma situação em relação à diretoria de marketing, uma diretoria do comercial, o Vasco está até agora sem patrocinador master, o plano de sócio ele não emplacou, saiu recentemente uma notícia de que o Vasco, inclusive, está atrás dos rivais Fluminense, Flamengo e Botafogo em número de sócios. Queria saber o panorama, não só em relação ao departamento de futebol, mas também de outras áreas da SAF. Obrigado. Obrigado, Joel. Em relação ao Alexandre, todos nós ficamos contentes quando ele veio para o Vasco. Acho que ninguém precisa dizer o tamanho do Alexandre no mercado. Sobre ser agressivo no mercado, a gente está entre os 5 que mais investiram nessa janela. Então isso mostra a nossa agressividade no mercado. A gente está sim sendo agressivo. Em relação à diretoria comercial e ao patrocinador master, a gente confia, a gente está trabalhando com o nosso time comercial aqui no Brasil, a gente confia 100% neles. A gente está tendo todo o apoio que a gente precisa do comercial da 777. Então muitos assuntos eles estão apoiando sim, falando diretamente com empresas, falando com possíveis patrocinadores, e o nosso time comercial aqui também. Então hoje, felizmente, a gente está numa posição diferente, que a gente não precisa correr para fechar o primeiro patrocinador que bate a nossa porta. Então a gente consegue analisar com cuidado, conversar com outras empresas, com diferentes empresas, diferentes ramos de negócio, e a gente quer escolher o melhor para o Vasco. Então
hoje a gente está nessa posição que a gente consegue fazer isso, felizmente. É claro que se a gente tivesse em outra situação, com certeza já teria um patrocinador, mas não é esse caso. Felizmente a gente consegue tentar pegar o que for melhor para o Vasco, para a marca do Vasco como um todo. Agora o Bruno Braz, do UOL. Boa tarde, Lúcio. Me ouve? Ouço sim. Lúcio, pegando um pouco carona aí que o João falou, além da questão do Vasco estar sem um diretor comercial desde novembro, tiveram outras trocas na diretoria da SAF do Vasco ao longo desse processo, em vários setores. E aí, indo mais para o departamento de futebol, também no cargo de treinador, no cargo de diretor de futebol. Quando a SAF chega no Vasco, foi prometido profissionalismo. E até agora, se vê, foram muitas trocas. E até, assim, falando pela parte da imprensa, mas eu sei que muito torcedor também pensa desse jeito, como há um pouco de falta de comunicação, né, para ficar mais claro. E aí, além de tudo isso, a gente vê notícias internacionais de supostos problemas financeiros da companhia, da 777, em relação à liquidez financeira, enfim, um monte de questões envolvendo a possível compra do Everton. Então o torcedor fica preocupado porque está passando uma imagem, talvez, de um processo um pouco confuso, tanto na Vasco SAF quanto na 777. E é só para emendar, na sua coletiva em dezembro, nesse mesmo local, se não me engano, estou até aqui aberta, você diz assim, os jogadores que chegarão serão do tamanho do Vasco. Queremos brigar na parte de cima da tabela. Você concorda? Você acha que os jogadores que chegaram são do tamanho do Vasco até agora? E você ainda crê que o Vasco vai brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Em relação à agressividade do mercado, é isso que a gente fala. Nós estamos entre os 5 clubes que mais investiram nessa janela. Isso já mostra a nossa agressividade no mercado e mostra que o Vasco está entre os 5 maiores do Brasil. Então a gente tem sim orçamento para estar entre os 5 maiores do Brasil hoje, contratar entre os 5 maiores do Brasil. Esse é o nosso orçamento. Parte de contratação ou não contratação, isso cabe ao diretor de futebol, né? Mais uma vez a autonomia aqui na mesa. E claro que a gente cobra, claro que a gente conversa. E novamente, algumas contratações foram muito boas, a gente confia no elenco que a gente tem hoje. E claro que a gente vai sempre brigar para reforçar esse elenco, para a gente ser mais competitivo, como a gente falou no ano passado, no final do ano passado. Em relação ao comercial, né, ao turnover, acho que isso é comum numa empresa, principalmente quando a gente está falando que a gente saiu de uma realidade de um clube associativo e de um dia para o outro a gente se transformou numa empresa SA. Essa mudança de cultura muito brusca, isso acontece em qualquer empresa que é adquirida por outra e que vem com uma nova cultura, o turnover ele aumenta. Né? Muita gente se adapta e muita gente não se adapta. Isso é natural em qualquer mercado do mundo, né? E não só no futebol, qualquer indústria do mercado. Então isso é natural, a gente sabia que isso ia acontecer e aconteceu. Né? Então a gente basicamente tem os ciclos curtos. Agora a gente está entrando num ciclo médio e mais para frente a gente vai amadurecer mais e entrar no ciclo longo. Isso é natural, em qualquer empresa acontece. Agora o Arthur, da ESPN. Boa tarde, Lúcio. Então, Lúcio, o Matos, numa das coletivas recentes dele, ele comentou, né, sobre os processos de contratação que os torcedores questionavam em relação à demora. Ele meio que disse que essa era uma questão interna e tudo mais. Eu queria saber, assim, né, o que você achou desse tipo de crítica feita pelo Matos, né? E se você acha que, de alguma forma, tem como melhorar esse processo de comunicação com a 777 para ele ser ajustado, né? Para agilizar em relação às negociações. Queria até tirar uma dúvida também, sem o Matos, você que vai tocar diretamente as negociações, você junto com a comissão técnica, e também, se me permite uma última pergunta, em relação a planejamento. O Vasco vai ficar um período sem jogos, e assim, como é que o Vasco pretende aproveitar isso?
Existe a ideia de realizar amistosos, já tem possíveis rivais. Existe também a ideia de talvez fazer uma intertemporada, assim, aproveitar para fazer alguma viagem para algum outro lugar, também para fechar o elenco. Queria saber também. Muito obrigado, viu? Boa tarde. Tá, obrigado. Eu vou tentar lembrar de todas as perguntas aqui. Primeiro, em relação à última pergunta, vai ter muito trabalho. A gente já começou os trabalhos desses dias que a gente vai ficar parado. Muito treino. A gente vai se concentrar muito mais. A gente vai ter alguns amistosos que estão previstos a serem confirmados ainda. E muito trabalho ali no nosso CT. Não temos planejamento de viagem nesse momento, mas se for necessário, se a comissão técnica entender necessário, a gente volta a discutir. Em relação a... Qual era a outra pergunta? Desculpa. Então, em relação às críticas feitas pelo Matos até em relação aos processos. Dos processos. Os processos, cara, todo processo no mundo ele pode ser melhorado. Né? Isso é uma certeza absoluta de qualquer processo que a gente converse. A gente tem vários exemplos de muita rapidez de jogadores analisados e aprovados em 15 horas, em 20 horas, em 24 horas. O Veguete é um caso. Um último jogador que acabou não vindo foi analisado e aprovado em 15 horas. Né? A gente começou numa sexta à noite e sábado, depois do almoço, já estava aprovado. Infelizmente não deu certo. Tem outros processos que demoram um pouco mais, tem mais análise de relatórios médicos, mais análise de outros setores, justamente por algum histórico do atleta. Cada atleta é um atleta, né? É único em seu histórico e único em sua performance, histórico de lesões, histórico de saúde. Então cada um é um processo diferente e a gente tenta padronizar ao máximo, mas é claro que cada um puxa de vez em quando para ser mais rápido ou para demorar um pouco mais. E novamente, todo processo pode ser melhorado, não tenho dúvida disso. E agora a última para encerrar, Lucas Pedrosa, do SBT. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui na Vasco TV. Lúcio, você fala em respeito ao Alexandre Matos e em quebra de confiança, mas não explica o motivo de fato, que eu acho que o torcedor do Vasco da Gama deveria ouvir do próprio Vasco, que se comunica de uma forma mais escassa, qual é o real motivo. Por respeito ao torcedor, que o Vasco da Gama também precisa comunicar ao torcedor de forma clara o que de fato aconteceu na demissão desse diretor que chegou há 3 meses e já foi demitido. E o outro ponto que eu gostaria de citar aqui é que você também fala em um orçamento de mais de 100 milhões de reais, onde o Vasco tem um dos 5 maiores gastos do futebol brasileiro, mas o elenco se mostra cheio de lacunas. E essa não é uma constatação do Pedrosa, da torcida apenas. É da comissão técnica que pediu reforços nos últimos 3 meses, coletiva após coletiva, o técnico, o auxiliar, o capitão. Como gastar esse dinheiro de uma forma melhor? E outro ponto, pensando também no CT. Por que o Vasco da Gama ainda não investiu no CT e quais são os próximos planos, já que sabemos que o terreno não é da prefeitura? Qual é o planejamento da 777, já que isso é previsto em contrato em relação ao CT? Passam-se as pessoas, mas o Vasco fica. O que tem ficado para o Vasco de legado? Obrigado. Obrigado, Pedrosa. Em relação aos investimentos, a gente tem investido sim no CT Moacir Barbosa. A gente já começou, inclusive, alguns investimentos no CT de Caxias, da base. A gente tem investimentos em São Januário, no alojamento da base. A gente tem investimentos na frota do Vasco, nos ônibus da base, no ônibus profissional. Então, os investimentos estão sendo feitos e exatamente por isso, Pedrosa, porque o Vasco ele fica. A gente vai passar e o Vasco vai continuar e a gente tem que deixar, a gente tem uma das missões nossas aqui, é deixar o Vasco melhor do que a gente recebeu. Eu acho que esse é o principal para todo mundo. Em relação à comunicação, do motivo, na verdade, a gente falou aqui no início, né, a quebra de confiança e que todo mundo tinha acompanhado esses últimos dias o que aconteceu. Então, inclusive, foi alguns prints também vazaram, isso acelerou esse processo de quebra de confiança. Então esse foi o principal motivo, né, e como todos já sabiam, a gente não ficou só repetindo aqui no início. Sobre contratações, de novo, é natural, né, a gente sempre vai querer, todo time quer contratar, os maiores times do mundo eles sempre querem contratar em toda janela, isso é natural, e um dever da comissão é pedir contratações, né, se eles não pedissem,
teria alguma coisa errada nesse processo. Então é natural, e esse debate é proveitoso para o Vasco, é natural novamente, e a gente tem que equilibrar, como você falou, as contratações de jogadores, o investimento em infraestrutura. De novo, a infraestrutura ela vai ficar para o Vasco, né? Os jogadores também vão ser passageiros, mas a gente tem investido sim, e a gente tem sido agressivo, né? Estamos entre os 5 maiores, talvez aí entre os 3 maiores. Ano passado a gente bateu no 3º maior ali, investimento no Brasil, e vamos continuar, né? Então isso mostra a nossa agressividade no mercado. Investimentos no CT já falei, sobre as contratações já falei, o motivo já falei. Então, e a comunicação, Pedrosa, que você falou, que é muito importante, existe uma diferença fundamental aqui, que é muito importante que a gente entenda. Hoje o Vasco é uma empresa SA, não é um clube associativo. E isso restringe muito o que se comunica e o que não se comunica. A gente tem responsabilidades diferentes, a gente está sob um guarda-chuva de leis diferentes, né? Cada diretor tem uma responsabilidade diferente na lei das SA, e a gente não pode expor tudo aquilo. Isso é um item da parte da comunicação. E o outro tem muita comunicação que antes era feita, que essa comunicação é estratégica, como por exemplo de orçamento. É claro que eu não vou chegar no início do ano e falar quanto é o meu orçamento, né? Você não vai chegar numa loja para comprar um carro e falar, cara, eu tenho tantos mil aqui reais. Pô, o cara vai te vender exatamente o carro que vale aquilo. Então é claro que a gente não pode abrir a nossa estratégia, e por motivos de confidencialidade da estratégia mesmo, e também por motivos da lei das SA. Então, vários assuntos ligados ao Vasco da Gama, patrocínio Master também, e o Vasco será comandado até a chegada de um novo diretor executivo de futebol por um grupo, né, formado aí por pessoas da SAF e do próprio departamento de futebol para tocar as contratações. Se antes poderiam vir 1 ou 2 contratações, como disse aí o Lúcio Barbosa, o Vasco pode ter mais de 2, até 3, 4 contratações. Vamos ver essa movimentação agora no mercado, sem a presença do Alexandre Matos, que teve um desgaste muito grande. O que você achou? Ficou surpreso? Hein? Comenta aí. Comenta, deixa o seu nome, a sua cidade, para receber o nosso abraço. Quero que você, então, se ligue no nosso canal, se inscreva, Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, dá o joinha, um joinha importantíssimo para o YouTube entender que o nosso conteúdo é legal, é bacana, e dá aquela força no nosso trabalho. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.